Saúdo a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite nós estamos aqui diante desse supermercado para anunciar o Evangelho. Se você não vai até Deus, Ele vem até você. A palavra do Senhor, ela está aqui nessa noite, para que você venha dar ouvido ao Evangelho, para que você venha entender que somente há um caminho, Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Oséias, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós vemos a palavra do Senhor nesta noite. A Bíblia diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo pereceu por falta do conhecimento da verdade, por falta de dar ouvido à palavra de Deus e dar ouvido aos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Que nessa noite você possa entender que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia no Evangelho, creia na palavra de Deus. Jesus, nesta noite, Ele te faz um convite. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas quantos que querem buscar este Jesus que eu estou aqui pregando nessa noite? Quantos querem esse Jesus da Bíblia Sagrada? Que a Bíblia diz no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para dar a salvação à humanidade. Deus enviou Jesus por amor de ti, por amor de mim, por amor de nossas almas. Olha só o amor de Deus para comigo e para contigo, de enviar o seu Filho unigênito para nos dar a oportunidade de salvação e de vida eterna. Mas quantos têm seguido a este Jesus? Quantos têm seguido esse Jesus da Bíblia Sagrada? O Jesus que veio a este mundo para dar a salvação à humanidade. O povo o rejeitou, os homens o rejeitaram. E não é diferente nos dias de hoje. Estamos pregando Jesus Cristo, que Jesus está voltando. Jesus virá nas nuvens do céu para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos. E quantos têm rejeitado este Jesus? Quantos têm negado este Jesus que vai vir aí para condenar este mundo? Hoje Ele está aqui como teu advogado, mas virá o dia em que Jesus virá como juiz para julgar a humanidade. Por isso é necessário você estar preparado para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão à noite, no momento em que as pessoas estão dormindo. Jesus pode virar a qualquer momento. Por isso nós temos que estar em vigilância, por isso que nós temos que estar preparados,
porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que o ladrão virá roubar a sua casa. Se tu soubesse o dia que o ladrão viria roubar a sua casa, tu vigiaria para que ele não roubasse a sua casa. E assim a Bíblia diz que a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele virá como um ladrão. Por isso nós temos que estar preparados. Esse céu, esta terra que agora você vê, vai ser tudo desaparecer. Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Na época de Noé, Noé estava anunciando que havia de vir o dilúvio sobre a face da terra. E o povo não dava ouvido, o povo não dava atenção, não dava crédito à palavra que Noé estava falando. E Noé começou a construir aquela arca, porque havia de vir o dilúvio sobre a face da terra. E Noé, dia após dias, construindo aquela arca, e falando para o povo: se arrependam, porque vai vir o dilúvio, e se você não entrar na arca, você vai ser destruído. E as pessoas corriam de um lado para o outro, como hoje, estão de um lado para o outro, sem saber para onde vão. E Noé ali continuou a arca. Passou-se os anos, anos após anos. Noé não desistiu, porque Noé sabia quem tinha falado com ele. Noé sabia que Deus tinha falado com ele. Noé deu ouvido à voz do Senhor. E quantos hoje têm dado ouvido à voz do Senhor? Quantos têm fechado os ouvidos para a palavra de Deus? Quantos, o que tem acontecido, tem passado despercebido? Coronavírus veio, matou milhares e milhares de pessoas. E quantos que pararam para meditar? Que é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia está se cumprindo, dia após dia. Por isso eu estou aqui anunciando mais uma noite para você. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. E ai de ti se não estiver preparado, a Bíblia diz. Ai de mim se eu não estiver preparado. A Bíblia diz que aqueles que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia vai dizer que é a segunda morte. Por isso é necessário que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Por isso é necessário você aceitar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Somente Jesus pode te salvar deste mundo de trevas, deste mundo aí que Deus já entregou ao maligno. Esse mundo Deus já entregou a Satanás. Por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito. Por isso que Ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem da mão do diabo. E quantos têm dado ouvido à Bíblia Sagrada? Quantos têm dado ouvido à palavra de Deus? Estão passando desapercebido, mas a Bíblia está se cumprindo. Quem é carnal não vai entender, mas quem é espiritual vai entender as coisas do Espírito. A Bíblia está se cumprindo. Por isso, estais apercebidos, porque virá o dia, virá a hora. Jesus vai voltar. E Ele não vai vir como seu advogado, não. Ele vai vir como juiz para julgar a humanidade. O povo está pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. A prostituição, o pecado, homem com homem, mulher com mulher, da criança ao adulto, do adulto ao jovem, era o pecado tremendo. E Deus disse: eu vou destruir essa cidade com fogo. Eu vou destruir essa cidade com fogo e enxofre. Mas tinha alguém lá intercedendo por aquele povo. Abraão disse: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos 50? Deus falou:
não destruirei a cidade por causa dos 50. E ali ele foi descendo. Se tiver 45 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade. Deus novamente disse: não destruirei a cidade por causa dos 45. E assim foi sucedendo. Tinha lá Ló e sua família. Ló, um homem justo, estava lá no meio daquela cidade. O pecado era tão grande que chegou às narinas do Senhor. O pecado deste mundo está tão grande que chegou às narinas do Senhor. E essa terra vai ser destruída com fogo e enxofre. Por isso é necessário você ser um justo diante de Deus. Por isso é necessário você estar na palavra do Senhor, firmado na palavra de Deus, para que você venha ser salvo, para que você venha ter a salvação da sua alma, do que está por vir sobre a face desta terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Muitos têm abandonado Deus. Muitos que dizem que tem Deus, têm abandonado Ele. Muitos dizem que tem Deus só da boca para fora. É necessário você ter o Senhor dentro do seu coração. Não é só da boca para fora, não. Se perguntar, todo mundo diz que tem Deus. Mas cadê que guarda a palavra de Deus? Cadê que medita nas Escrituras? Para ter conhecimento da verdade, para que não venha ser enganado. Por isso a palavra do Senhor nos diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. As pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus para ter o conhecimento da verdade. Preferem ficar enganados. É necessário você dar ouvido à voz de Deus. É necessário você prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso derredor. A Bíblia está se cumprindo. E Jesus virá nas nuvens do céu buscar o seu povo, os seus escolhidos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas que poucos são os escolhidos. Para que nós venhamos entender, muitos são chamados, muitos estão sendo chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é todo mundo que vai se salvar, não. Não é todo mundo que morre e que foi para o céu, não. Ninguém pregou sobre o inferno. A Bíblia diz que existe o inferno, onde as almas vão queimar eternamente, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por isso é necessário você entender que o inferno existe e ele é real. Jesus falou mais vezes do inferno do que do próprio céu, porque o inferno é lugar de tormento, e tormento eterno. Dá ouvido à voz de Deus. Não estou aqui para pedir o seu dinheiro, estou aqui para pregar a palavra de Deus, para anunciar a você que Jesus está voltando. E que é necessário o povo deste bairro, o povo desta cidade dar ouvido à voz de Deus. É necessário o povo deste bairro buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. E quantos têm buscado em primeiro lugar o reino dos céus? Quantos têm deixado para o outro dia buscar a Deus e já não estão mais entre nós? Quantos disseram: ah, mas irmão, amanhã eu busco,
Ou eu sou muito jovem e já desceram a sepultura, e você está aí tendo a oportunidade de se voltar para Deus, de entregar a sua vida ao Senhor. Dai ouvido à voz de Deus. Jesus, Ele está voltando. A Bíblia diz: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Quantos têm abandonado o Senhor e se dobrado perante uma estátua, uma imagem de escultura que não fala, que não ouve, que não anda? Quantas pessoas no coronavírus, em vez de buscar ao Senhor, começaram a se dobrar perante uma estátua, começaram a trazer estátua para dentro da sua casa, e a Bíblia diz que a abominação é aos olhos do Senhor. Quantos têm adorado deuses estranhos, deixado o Senhor de lado, achando que aquele boneco de gesso vai te dar a salvação? Somente Jesus pode te dar a salvação. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora do nome de Jesus. Não há outro intercessor a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Jesus pode interceder por mim e por você. Maria, ela não pode interceder por ninguém. Antônio não pode interceder por ninguém. Paulo não pode interceder por ninguém. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, vão lá e se dobram diante de uma estátua que não fala, que não ouve, nem som algum sai da sua garganta. Vão lá e dobram os seus joelhos perante uma estátua que não fala, feita pela mão do homem. Estão dando ouvido mais à criatura do que ao Criador. Tem deixado o Criador de lado para andar segundo o propósito do seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. O coração do homem é enganoso. Temos que fazer a vontade do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, enquanto há oportunidade, enquanto você está ouvindo a voz do Senhor. Dá ouvido à palavra de Deus. As pessoas estão sendo enganadas, estão sendo iludidas, não procuram meditar na Bíblia Sagrada. Vão lá e faz o que o padre manda, o que o pastor falou. Você tem que fazer o que Deus manda. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que o padre falou, aquilo que o pastor falou. É aquilo que Deus manda que nós temos que fazer. Dai ouvido à voz de Deus. Será quando o povo vai dar ouvido à voz do Senhor? Jesus está voltando. E você vai esperar Jesus voltar e você ficar para depois querer dar ouvido à palavra de Deus? Muitos estão como Tomé. Tomé queria ver para crer. Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E Tomé disse: eu só vejo, só creio se eu ver. E quantos estão como Tomé? Querem ver Jesus voltando e você ficando para daí acreditar. Quem ficar aqui vai ser só tormento.
O anticristo está vindo aí. O anticristo está vindo aí para governar este mundo. Por isso você tem que estar preparado. Por isso você tem que ouvir a voz do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos querem dar ouvido à palavra de Deus. Poucos querem abandonar as coisas deste mundo para seguir ao Senhor. Poucos querem largar a cachaça, a cerveja, a maconha, o cigarro para seguir a Jesus. E a Bíblia diz que no reino dos céus não entra pecado. Hoje eu estou aqui anunciando a verdade para você. E muitos estão preocupados com seu dinheiro. Eu estou aqui por causa da sua alma. Porque Jesus me disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Aí você quer ser condenado ou você quer ter a salvação? É uma pergunta que eu te faço essa noite. Você quer ter a salvação da sua alma, da sua vida? Ou você quer ser condenado junto com Satanás e seus demônios? Jesus, Ele te dá a oportunidade. Por isso Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele te chama nesta noite. Dai ouvido à voz de Deus. Não endureçais os vossos corações. Estava olhando o Bolsonaro em Manaus. Uma multidão, motos e motos que não dava para contar. Uma multidão, milhares e milhares, idolatrando o homem, que é carne, que vai morrer, que é pó. Se toda aquela multidão se voltasse para Deus. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos querem seguir os falsos doutores. Aquele que não vai te trazer nada de bom. Aquele que vai te levar à condenação. Jesus é o caminho. Somente Jesus pode te dar a salvação, a vida eterna. Bolsonaro, ele não pode te salvar. Lula não pode te salvar. Sai fora dessa política. Para de idolatrar Bolsonaro. Para de idolatrar Lula. Esses homens não têm nada a oferecer para nós. Eles nem sabem que você existe. E você fica idolatrando. Eu vi ali em Manaus aquela multidão gritando: mito, mito. Bolsonaro, eu vim aqui só para te ver. Se aquele povo estivesse ali gritando: Jesus, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, eu quero fazer a tua vontade. Mas o povo não. O povo vai tudo ao contrário, o que a Bíblia diz. Milhares e milhares de pessoas sendo enganadas, sendo destruídas. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: o meu povo está perecendo por falta do conhecimento da verdade. João 8,32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bolsonaro não vai te libertar. Lula não vai te libertar. O Papa não vai te libertar. O padre não vai te libertar. O pastor não vai te libertar. Somente Jesus pode te dar a libertação. Somente Jesus pode te dar a salvação. Por isso que nós vemos a Bíblia se cumprindo. Como é a palavra de Deus, ninguém para ouvir. Mas se fosse Bolsonaro aqui, esse mercado tinha fechado. Essa rua aqui não tinha mais espaço. Por causa que o povo gosta do diabo. Esquecem de Deus. Preferem fazer a vontade do diabo. Preferem fazer a vontade de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Esquecem de dar ouvido à voz de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Mas quantos querem dar ouvido à palavra de Deus? Bolsonaro não pode te dar nada. Lula não pode te dar nada. Somente Jesus pode te dar a salvação, a vida eterna. Aí você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? É você que escolhe, é eu que escolho. Jesus deixou o livre-arbítrio. Nós que escolhemos para onde nós vamos. Se nós vamos para o céu ou para o inferno. Deus não coloca ninguém no inferno. O homem vai por conta. Porque procura o caminho errado. Porque procura o caminho que vai levar ao inferno. Esquece de buscar o caminho do Senhor. Para ir para o céu que não paga nada, ninguém quer. Para ir para o inferno que é pago, é multidões e multidões. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Não é numa garrafa de cerveja que você vai encontrar descanso para a tua alma. Não é numa garrafa de pinga que você vai encontrar descanso para a tua alma. Não é num cigarro de maconha que você vai encontrar descanso para a tua alma. Não é num cigarro que você vai encontrar descanso para a tua alma. É no Senhor Jesus, somente Ele. A Bíblia diz que esse mundo é passageiro. As coisas deste mundo são passageiras. Tudo vai passar. Mas existe uma paz verdadeira. Existe um amor verdadeiro. Jesus, somente Ele. Somente Jesus pode te dar a paz que você precisa. Somente Jesus pode te curar dessa depressão tremenda. Somente Jesus pode te curar o câncer. Somente Jesus pode curar o homem da AIDS. Somente Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso Ele diz: venham até mim, eu vou dar descanso para a sua alma. Mas e quantos que querem buscar Jesus? Quantos que querem buscar o Jesus que dá salvação? Querem buscar o Jesus que dá carro, que dá casa, que dá bens materiais. O falso Jesus. E esquecem de buscar Jesus Cristo. Por isso que Deus já entregou este mundo ao maligno. Buscai ao Senhor enquanto você está tendo oportunidade, enquanto você está tendo o fôlego de vida que Deus te deu. Não foi o homem que te deu o fôlego de vida, foi Deus quem te deu o fôlego de vida.